Querido Espírito Santo, lidere o nosso coração nessa manhã. Fale a nós de uma maneira muito especial, poderosa e maravilhosa. E nós sejamos profundamente impactados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, gente boa. Até porque ficar em pé dá varizes. Sabiam disso ou não? Pois é. O que eu partilho com vocês hoje, naturalmente não encerrarei hoje. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês, igreja, sobre o caráter da pregação. O caráter da pregação. E permita-me partilhar consigo sobre o caráter da pregação que você tem. Qual é a sua pregação? Qual é o seu tipo de mensagem? Qual é o perfil de mensagem que você partilha, que você diz, que você anuncia, você fala, você comunica? E às vezes, nós imaginamos que aquilo que eu digo, vou deixar isso aqui para outro dia. E às vezes nós imaginamos que aquilo que eu digo, aquilo que eu comunico, aquilo que eu falo é somente através das palavras. Mas não, teu gesto comunica. A tua ação e a tua reação comunica. A forma de você ser comunica. E às vezes imaginamos que falar de Jesus é simplesmente eu pegar um panfleto, ou fazer um especial, ou ir para um lugar, ou me reunir num GEF, ou enfim, ter uma atividade específica para comunicar sobre Jesus. Não, isso são atividades específicas para isso. Assim como você é casado e você tem atividades específicas que celebram o seu casamento. Mas não é só naquele momento que você é casado. Você vive uma vida, mas existe um dia especial a cada ano que você celebra a sua vida, que é o dia do seu aniversário. Mas não quer dizer que você não vive os outros dias. Veja, há uma continuidade. Com relação à comunicação do Evangelho, é o mesmo processo, é a mesma coisa. Eu e você não podemos imaginar, principalmente você que caminha na fé há tanto tempo, ou você que está nos visitando e nos ouvindo hoje, e está ouvindo às vezes pela primeira vez falar sobre missões, sobre comunicar o Evangelho, sobre falar de Jesus, nós como cristãos não devemos ter a mentalidade de que isso é para momentos especiais. Não, isso é o tempo todo. Exemplo. É uma hipocrisia desgraçada, permita-me a liberdade, você não cumprimentar o seu vizinho na semana inteira, mas no momento de evangelização você encontra o seu vizinho e quer cumprimentá-lo, quer sorrir para ele, quer falar com ele, quer comunicar com ele. Isso é hipocrisia. Você chegar para alguém e dizer, Jesus te ama, você é importante para Jesus, você é especial para Jesus. Olha, eu quero partilhar consigo sobre o Evangelho, sobre a mensagem de Deus, a proposta de salvação, mas a tua cara está fechada todos os outros dias da semana, isso é hipocrisia. Então, a comunicação do Evangelho, ela vai além do que você diz. A comunicação do Evangelho está na pessoa que você é. Na pessoa que você é. Porque não tem como falar do Evangelho para alguém quando esse Evangelho não me dominou. Não tem como eu falar de algo bom para alguém, chegar e dizer, olha, isso aqui é bom, viu? Você precisa experimentar isso aqui. Quando, na verdade, você nunca experimentou. Vocês podem ver que nós falamos para as pessoas o que é bom, o que é legal, o que é interessante. Olha, deixa eu te falar onde eu fui. Lá é muito bom, lá é... Pois é, mas você foi lá. Não é? Olha, deixa eu falar desse remédio aqui que é bom para emagrecer. Por que você diz isso? Você diz isso porque você tomou o remédio. Veja, há um diferencial entre dar um testemunho de algo que você está vivendo ou viveu, ou algo que você nunca viveu. Então, irmão, irmã, comunicar o Evangelho de Cristo é comunicar você, desde que Cristo esteja em você, desde que a mensagem de Cristo, a essência de Cristo, a proposta de Cristo dominou teu coração. Bom, infelizmente,
e digo isso com tristeza, infelizmente, e você deve conhecer diversos como eu conheço, há pessoas que elas se dizem cristãs, se dizem crentes, evangélicas e tal, mas você não percebe cristianismo, você não percebe vivência, você não percebe evangelho nela. E atenção, quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo perfeição, porque se você espera a perfeição das pessoas, você vai viver decepcionado. Aliás, decepcionado consigo mesmo, porque perfeito você não é. Amém? Amém? Pois é. Então não tenho também como exigir dos outros o que eu não sou, que isso também é hipocrisia. Fulano, você tem que ser mais calmo. É engraçado ouvir isso de uma pessoa que não é calma. Você tem que ser mais feliz. Pois é, mas você vive com a cara fechada. Não faz sentido. Você só tem condição de comunicar para o outro, de solicitar ao outro, de orientar ao outro aquilo que está em você, faz parte de você. Por isso que o cristão que entendeu o Evangelho, entendeu Jesus, ele internaliza a mensagem. Ele é consciente das suas falhas, por isso que ele vive consciente delas. Então ele não se coloca acima de ninguém, inclusive até para próprio julgamento, de poder dizer e julgar o outro, você está certo, você está errado, isso tem que ser assim, isso não pode ser assim. A pessoa cristã pode até dizer isso, mas ela também está consciente das suas muitas falhas que ela tem e das muitas coisas do Evangelho que ela mesma não pratica. Eu posso até falar do pecado do outro, mas eu não posso esquecer do meu pecado. Eu posso até tentar tirar o cisco que está no olho do outro, mas eu preciso tirar a viga que está no meu. Tudo isso é comunicação, tudo comunica. Então falar do Evangelho vai além daquilo que você fala. Você fala para os teus parentes, fala para os teus colegas de trabalho, fala para as pessoas que você conhece, fala para os teus filhos. Porque é desafiante falar e pregar o Evangelho para os filhos, porque os filhos te observam, os filhos te veem, os filhos veem você dentro de casa, a forma que você age dentro de casa como pai, como mãe, como líder do lar, como pessoa que está envolvida no dia a dia da gestão da família, os teus filhos te veem, e te veem há muito tempo. Então é honroso quando os filhos, por exemplo, prestam atenção para a pregação do Evangelho do pai e da mãe, porque sabe que aquilo está de acordo, aquilo tem coerência. O apóstolo Paulo, quando conversou com a igreja em Corinto, porque a igreja em Corinto, ele passou um tempo lá, ele teve 18 meses lá, na casa de Áquila e Priscila, ministrando sobre a igreja, depois seguiu para suas viagens missionárias. Depois de um tempo, surgiu problemas na igreja, porque não há igreja que não tenha problemas. Lembre-se disso. E eu faço aqui um parênteses, hoje tem gente que chega e diz, eu vou sair daqui porque aqui tem muito problema. Ok, então você escolhe bem o outro lugar que você também vai ter problemas, porque não tem como se ver livre disso. Onde há pessoas, há problemas. E se não houver problemas lá, quando você chegar, quando você chegar, o problema chegou. Fecha parênteses. A igreja em Corinto mandou uma carta para Paulo, dizendo, Paulo, nós estamos tendo problemas aqui. Bom, a primeira epístola, que na verdade não se entende sendo a primeira, mas é a primeira para nós na Bíblia que nós carregamos e temos, a primeira epístola está respondendo sobre problemas. Então você pode ver que desde o capítulo 1, você está com a sua Bíblia aberta, você pode ver que desde o capítulo 1, Paulo vem respondendo sobre os problemas. O primeiro problema foi divisão na igreja. Paulo, nós estamos aqui com umas pessoas que têm uns grupinhos, tem umas panelinhas, tem umas circunstâncias aqui que está meio complicado. Ele trata isso logo no capítulo 1, depois ele dá um intervalinho no capítulo 2, volta a tratar do assunto no capítulo 3. E toda a carta é tratando de problema, inclusive na ordem, por exemplo, na área da sexualidade. Mas no capítulo 2, nesse intervalinho que eu estou dizendo, em junção com o capítulo 1, você tem o apóstolo Paulo falando do caráter da pregação dele. Ele lembra a igreja em Corinto
que tinha um contexto muito desafiante e complicado, ele lembra a igreja em Corinto, dizendo: pessoal, quando eu estive entre vocês, eu tinha um estilo de pregação, uma forma, eu tinha uma mensagem de pregação. É a mesma coisa que dizer: lembrem-se do que eu vos preguei. Lembrem da essência da mensagem que eu vos preguei, mas lembrem-se também da forma como eu vos preguei. Porque o conteúdo é tão importante também quanto a forma. A forma é importante, o conteúdo é mais importante, mas o conteúdo também é tão importante quanto a forma, e assim vice-versa. Então ele lembra da forma que eu preguei. E dentro da forma, se você voltar comigo no versículo 4, que inclusive é o versículo tema da nossa igreja em todos os países durante esse ano, que é o ano do despertar, é justamente esse versículo, 1 Coríntios 2, versículo 4, a mensagem dele foi: a minha palavra e a minha pregação, a minha palavra e a minha pregação, o que eu comuniquei, o conteúdo e a forma de comunicar, elas não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. A minha mensagem não foi marcada por persuasão humana. Eu não utilizei técnicas, eu não utilizei habilidade humana, eu não utilizei recursos humanos, e aqui entra, por exemplo, o fator da oratória. Às vezes você imagina: para Deus me usar, eu preciso fazer um curso de oratória, ficar bom para falar publicamente com as pessoas, e aí o Senhor vai me usar. Não, eu posso dizer que você vai falar muito bem, mas o Senhor não vai te usar se você não estiver em comunhão com Ele. É gostoso ouvir alguém que expressa bem, mas que está em comunhão com o Espírito Santo. Amém, igreja? É agradável isso. Mas veja, as palavras de persuasão, as palavras de sabedoria humana são até interessantes, gostoso de ouvir, gostoso de refletir, mas não alimenta a alma de ninguém. Interessante o apóstolo Paulo, na condição que tinha de formação, porque ele era um judeu de alta formação, lembre-se que ele aprendeu aos pés do mestre Gamaliel, era o indivíduo top da época, frequentou excelentes universidades, porque o apóstolo Paulo, dentro do seu nome está o Saulo de Tarso. Tarso não é sobrenome, Tarso era o nome da cidade na Grécia, onde o indivíduo foi estudar. Em Tarso estavam as melhores universidades da época. Sabe onde Paulo estudou? Nas melhores universidades da época. Homem falante de hebraico, de aramaico, grego, ou seja, intelectualmente falando, o apóstolo Paulo era o cara. A nível religioso, formação religiosa, o cara, porque ele era um fariseu. E atenção, não é só um fariseu, porque o fariseu já sabia muita coisa, é um fariseu formado aos pés. Quando diz aos pés, quer dizer, eu fui discípulo, eu caminhei com Gamaliel. E quando falava Gamaliel, o pessoal, esse era Paulo. E interessante que você percebe no início do seu ministério, um homem usando toda essa habilidade, toda essa condição, toda essa possibilidade para perseguir cristãos. Mas em Atos capítulo 9, você percebe o encontro de Jesus com Paulo, ou Saulo. Não existe Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não tem nada a ver, Deus não mudou nada. A única diferença é que Saulo era o nome dele de nascimento. Paulo era o nome dele romano, porque ele tinha dupla cidadania. Só isso. Às vezes você ouve alguém, e Deus mudou o nome de Saulo para Tarso. De Saulo para Paulo. A vida dele mudou? Não mudou nada. Ele já tinha ambos os nomes. A questão é que dentro de Atos dos Apóstolos há um momento em que ele passa a ser chamado mais de Paulo do que Saulo. No dia que Jesus encontrou com ele, Jesus o chamou de Saulo. Saulo, que vem de Shaul, é o Saul do hebraico.
Saulo, por que é que você me persegue? O encontro de Saulo com Jesus foi o suficiente para transformar a sua vida, a sua história, e a partir de então, Saulo começa a caminhar com Jesus. Você pode ver que tudo na vida de Saulo foi direto com Jesus. Porque com gente difícil, o tratamento precisa ser difícil. Isso lhe diz alguma coisa, meu irmão, minha irmã? O Espírito Santo está falando aí? Gente difícil, o tratamento é mais difícil, é mais intenso. Por isso que uma recomendação que eu dou para si é: seja mais maleável, né? Deixa o Espírito Santo te converter. Não vai brigando, não vai batendo de frente. Não, eu sou durão, eu sou durona. Pois é, mas quanto mais durão, mais durona, mais apanha. Mais apanha. Por isso que no caso de Paulo, você pode ver que o tratamento foi intenso. Por quê? Porque o cara era mesmo intencional e declaradamente intencional e duro, tanto que quando você estuda o temperamento de Paulo, você percebe um dos temperamentos mais difíceis que tem de lidar, que é justamente o colérico, e o colérico é aquele rocha, aquele firme, que não cede facilmente. Pois é, mas não tem quem não ceda um tratamento especial e maravilhoso de Jesus. Você pode dizer comigo assim: quando Jesus chega, a coisa muda. Muda ou não muda? Porque aquele que está em Cristo, as coisas velhas e tudo se fez. Porventura, alguma coisa impossível para Jesus, gente boa? Há alguma pessoa difícil que Jesus não possa mudar? Há alguém tão complicado assim que Jesus não possa alterar as coisas? Não, fique em paz. Seja paciente e continue orando, porque um dia essa pessoa vai encontrar Jesus no caminho de Damasco. E como já ouvi alguém dizer, vai cair do cavalo. Espero que não seja você. Homem formado, excelente no que faz, muito bom no que faz, excelente no que faz. Pois é, mas Jesus tinha um plano especial para ele. Tanto que o dia que Jesus chamou Ananias, vai, deu a morada, deu o local, falou, vai e ora por ele. Esse homem para mim é especial. Eu tenho planos para ele. Inclusive os planos não era só de usá-lo poderosamente nas suas mãos. Era justamente de ele padecer, de ele sofrer pelo meu nome. Como ele fez outros sofrer, ele também vai sofrer. Só vai mudar o sentido, vai mudar a razão, o fundamento do sofrimento pelo meu nome. Depois você vai lendo a epístola de Paulo, por exemplo, que ele escreveu aos Coríntios, mas a segunda, porque a segunda epístola de Paulo aos Coríntios é muito pessoal, é uma biografia, onde ele está falando das suas crises, suas dores, seus desafios, seus problemas. Paulo expressou isso. E interessante que quando ele expressa as suas muitas dificuldades no ministério e no evangelho, mas você não vê ele reclamando de absolutamente nada, muito pelo contrário, celebrando o que viveu, celebrando o que aprendeu e celebrando a quem alcançou. Um homem com uma capacidade tremenda, mas quando ele vai falar com a igreja em Corinto, voltando no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação, elas não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. A minha opção, disse Paulo, foi em demonstração. Vocês estão lendo comigo o texto? Foi em demonstração. 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 O que significa demonstrar? Ser. O que mais? Saiu um monte de coisa aí, mas eu sei que publicamente a gente fala assim, fala baixinho, né? Demonstração. Apresentado, fazer algo, a mostrar na prática, demonstrar. Veja, quando você vai ensinar alguém, você pega e diz, olha aqui para mim, deixa eu lhe
mostrar. Eu vou fazer. Você vai me observar. Eu vou lhe demonstrar. É uma demonstração. Olha, eu vou lhe mandar uma demonstração aí, ok? Já que você não entendeu a minha ideia, eu vou mandar uma demonstração. Vou lhe mandar um modelo. Bom, observe na palavra demonstração do Espírito. O Espírito está em letra maiúscula, que se refere a quem? O Espírito Santo. Ele acrescenta aí de poder. Só pode ser o poder do Espírito Santo. Por isso, amada igreja, é muito importante aí você lembrar que para a mensagem de hoje em dia, e eu estou dizendo hoje em dia por causa do contexto de Paulo quando esteve em Corinto, que nas nossas próximas reflexões eu quero voltar aqui, mas dentro do contexto de Paulo em Corinto, que era uma coisa terrível e pecaminosa, o que tem tudo a ver com os nossos dias, ele não optou por aquilo que muitos de nós estamos querendo optar. Ou seja, apresentar o Evangelho de uma maneira inteligente, apresentar o Evangelho de uma maneira toda bem legal, bem interessante, bem impactante, cheia de pirotecnia, cheia daquela coisa toda para emocionar pessoas. Emocionar pessoas. Você fica a pensar, mas para me emocionar? Sim, senhor, sim, senhora, para te emocionar. Às vezes tem gente que eles trabalham o ambiente assim, a forma de falar, a forma de ser, a forma de... tudo, pensa na forma para lhe emocionar. E você fica a pensar, mas isso é parvoíce, isso não dá certo comigo. Dá. Você já assistiu um filme sem música? Você já assistiu um filme sem trilha sonora? Já assistiu ou não? Não, né? Pois é, mas tenta. Um filme, por exemplo, de terror que você não vai ver, mas se você não quiser sentir medo, tira a trilha. Vai aparecer aquela imagem terrível, demoníaca, mas não vai ter o mesmo impacto na sua emoção. É engraçado isso. Você consegue suportar melhor o susto, porque sabe o que aumenta o susto? O suspense. E onde é que está o suspense? Na trilha, que é tudo muito bem trabalhado, não é, Tiago? Que percebe bem disso. É tudo muito bem trabalhado. Você está ali, ó, e a trilha vai crescendo, e a imagem vai chegando perto da porta, e a coisa vai, e a trilha crescendo, e aí aparece o bendito do monstro. Quando aparece o monstro, a trilha, e você, é ou não é? A mesma coisa, uma imagem de felicidade. As pessoas estão vindo, correndo, de mãos dadas, alegria, sorriso. Pois é, mas você pode ver que a trilha também está refletindo aquilo. Veja, tudo conecta o quê? Para chamar a sua atenção e tocar na sua emoção. E nós estamos enfrentando um tempo desafiante, principalmente dentro de igrejas evangélicas, onde tem muita gente pregando, anunciando e tal, tipo de mensagem. Não é para edificar a tua alma, para te fazer um crente melhor. É para tocar a sua emoção. E deixa eu te falar, qual a diferença? A diferença está no resultado. Se você vem a uma reunião, se você vai a um culto, se você vai a um retiro, se você vai a um encontro, onde você participa de tudo aquilo, você chora, adora, canta, glorifica, fecha o olho, fala em línguas, é uma coisa maravilhosa. Aí você sai daquele encontro e você continua igual como entrou, o que é que foi mexido? Na sua emoção. Porque as emoções são passageiras. Elas não servem para mudar a tua vida, elas servem só para trazer sabor à vida. Elas trazem um colorido na vida, mas elas não te transformam. Por isso que uma pessoa que é dominada 100% pela sua emoção, coitada, ela vive instável. Hoje ela está alegre, amanhã ela está triste. E você pode ver que nós somos chamados a sermos disciplinados, inclusive disciplinar a nossa emoção. Eu não deito ela fora, ela só precisa estar disciplinada. Então tem gente que ele vai para o mesmo encontro, ele participa, ele chora, ele se envolve, ele também fala em línguas, ele participa do movimento que está tendo do Espírito e da Palavra,
Mas quando ele vai embora, a vida que continua após aquele congresso, após aquela confraternização, após aquele retiro, após aquele encontro, após aquele culto, é totalmente diferente. Você não volta a ser o mesmo. Então não foi só um movimento, não foi só um chorar, não foi só um trazer para fora o que também toca no nosso interior, na nossa emoção. Foi mesmo uma transformação de vida. E Jesus não quer só tocar na nossa emoção. Jesus quer transformar a nossa vida. Porque uma caminhada com Jesus transforma. Caminhada com Jesus não é para momentos, amada igreja. Momentos. Não, caminhada com Jesus é um dia após dia, do qual você vai ter os seus momentos. Mas esses momentos vão lhe construindo e ao mesmo tempo, para lhe construir, eles também vão lhe desconstruindo. Por isso que na caminhada com Jesus tem coisas que você vai deixando e coisas que você vai assumindo. Tem coisas que você vai abandonando e coisas que você vai trazendo. Quero conhecer alguém, se ele realmente teve um encontro com Jesus? Quero. Então observe na diferença de vida que ele ou ela tem. Se ele ou ela mudou verdadeiramente, essa pessoa está tendo uma caminhada com Jesus. Se não mudou muito, então ela ainda não encontrou Jesus. Porque encontro com Jesus muda a vida de alguém. Eu continuo numa próxima oportunidade. Mas volte comigo no texto, quando ele diz: eu não usei aquilo que as pessoas usam. Eu não trabalhei aquilo que as pessoas comumente trabalham. Eu não apresentei um conteúdo e dentro de uma forma que as pessoas esperam que seja apresentado. Não, foi em demonstração. Foi em manifestação do Espírito. E foi manifestação de poder. Esteja em pé em nome de Jesus. Sabe o que é interessante, igreja? Às vezes eu e você imaginamos que milagre é ver um paralítico andar, milagre é ver um cego enxergar, milagre é ver uma coisa assim realmente diferente acontecer. Não. Não propriamente isso. Ah, mas isso não é milagre? É, pastor. É. Mas sabe qual é o maior milagre? É Jesus falar ao teu coração e uma pessoa que você não perdoava, você perdoar. Sabe o que é milagre, igreja? Sabe o que é demonstração de espírito e de poder? Não é só aquela manifestação gostosa que a gente gosta. É realmente a pessoa estava antes odiando alguém, mas após um encontro a sério com Cristo, ela passa a amar alguém. Isso é um grande milagre. Isso é que é um grande milagre. Porque a gente pode até ver aqui, por exemplo, o paralítico andar. Nós vamos celebrar ou não vamos? Claro que vamos. Vamos fazer festa ou não vamos? Vamos. Mas o paralítico vai sair andando por essas escadas e vai embora e vai sair andando. Aleluia? Aleluia. Mas a vida mudou para quem? Para o paralítico. Agora, quando eu tenho um encontro com Jesus, a vida muda para quem? Muda para mim, mas também muda para o outro. Porque aquilo que Jesus faz em mim acaba impactando a vida do outro. Por isso é esse tipo de milagre que eu quero para mim, é esse tipo de milagre que eu quero para você. Um benefício que não é só para você, ele impacta você, mas cura a vida de outras pessoas também. Escolhe alguém para você orar nessa manhã. Escolhe alguém para você orar nessa manhã. Senhor, nós estamos diante da sua presença, pedindo que a nossa inteligência e sabedoria humana nunca seja capaz de atrapalhar o agir do teu Espírito. Que nós sejamos, Senhor, famílias, homens e mulheres que realmente vivem a demonstração do Espírito e de poder na alma, na vida, no dia a dia, Senhor. Usa a mão deste teu servo sobre a vida do teu filho agora para curá-lo, Pai, em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus.
Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Que essa oração intercessória sobre a vida de cada um nesse instante seja uma oportunidade desta pessoa saber que o Senhor se importa com ela, que o Senhor tem grandes planos para ela, inclusive de salvação, de libertação, de remissão, de mudança de vida, para a glória do teu nome. Que o maior milagre dessa semana, Senhor, e desse dia seja a transformação da nossa vida. Sejamos transformados pela tua palavra, mas transformados também pela tua presença, Senhor. Esteja presente na vida deste casal, esteja presente na vida desta família, esteja presente na vida desta mulher, deste homem. Que todos eles possam verdadeiramente nas próximas horas e nos próximos dias saber verdadeiramente o Senhor está comigo, porque eu estou experimentando um novo tempo de Deus na minha vida. Eu estou experimentando um novo tempo de Deus na minha história. Eu estou experimentando a manifestação do Espírito e do poder de Deus na minha vida, nas minhas experiências, nos meus dilemas, nos meus problemas, nas minhas alegrias e nas minhas tristezas. Que esta seja uma semana de triunfo, Senhor, para a vida deste meu irmão, desta minha irmã, seja aqueles que aqui estão ou estão ao longe, mas sejam tocados pela presença poderosa e operosa do Teu Espírito Santo cada vez mais, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Receba o Teu milagre nessa manhã, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Foi muito bom passar este momento com vocês. Lembre-se que congregar é muito importante para a nossa vida espiritual. Por isso, eu lhe espero aqui no MSB Noeiras ou encontre uma igreja perto de si. Deus abençoe. Tchau!